Primeiro, né, aproveitando as vibrações da leitura, da prece inicial, a gente de fato roga ao Pai que nos favoreça o entendimento, que afaste de nós qualquer sentimento de personalismo, de vaidade, que ainda atrasa bastante o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Agradecer a espiritualidade, né, pela acolhida. É impressionante como que os momentos que antecedem, assim, o coração bate mais forte, já começa a olhar para o relógio toda hora, doido para começar, para chegar nesse momento e desfrutar dessas bênçãos, né, essa chuva de bênçãos, de vibrações boas, que juntos a gente consegue emanar. A gente vive um momento especial, né? Como já falamos ontem, e continuaremos vivendo, né? Por estarmos exatamente vivendo aí os primeiros segundos do mundo de regeneração, tendo a responsabilidade, né, de talvez estarmos na nossa última encarnação nesta parte do mundo de provas e expiações. Então, a gente tem uma fundamental importância no sentido de acolher os que estão chegando, de abraçar os que estão confusos por essa passagem de mundos, mas, sobretudo, de nos manter vigilantes para que não caiamos em armadilhas que a todo instante estão montadas aí, porque há uma força contrária que está incomodada com isso tudo, mas isso não é de hoje. Pois bem, ontem nós falamos da reencarnação, que a reencarnação é um instrumento que Deus nos possibilita ou nos impõe, né? E que nós não acreditamos mais na encarnação, porque nós sabemos que ela existe, acreditando ou não, ela existe. Que a reencarnação é uma grande prova da justiça divina, justiça de Deus, esse Deus que é soberanamente justo e bom, e que nós também temos certeza disso, e que é graças às reencarnações que nós temos a oportunidade de corrigir situações pretéritas, ao mesmo tempo vivenciar situações da vida que nos são impostas pela lei de Deus das mais diversas formas, através da lei de sociedade, através da lei do progresso, da lei de destruição, da lei de causa e efeito, e tantas outras questões que são tão bem amarradas, de uma sutileza tão grande, que nós, na maioria das vezes, não nos sentimos agredidos por estar vivendo ainda todas essas situações. Sempre há uma situação de agradecimento a Deus, o que é correto. Joana de Ângeles fala que aquilo que a gente chama de mal, ou aquilo que a gente considera mal, é uma forma do bem que nos educa a não errar mais. Então, tudo que acontece vem para o nosso proveito. Hoje a gente vai estar falando sobre o planejamento reencarnatório, já que nós entendemos, né, que as reencarnações farão parte, né, do nosso ciclo evolutivo por muitos e muitos anos, por muitos e muitos séculos ainda. É bastante interessante entender como esse processo ocorre. E da mesma forma como ontem, que a gente possa saber aproveitar, né, já que nós pelo menos tentamos despertar a curiosidade, para que a gente use a obrigatoriedade da encarnação, da reencarnação, a nosso favor. Que a gente aprenda a tirar o máximo proveito disso, porque já que é uma situação que é imperativa. E nós também podemos tirar proveito desse planejamento reencarnatório. Queria pedir licença, a título de epígrafe, desse nosso tema aqui, para uma leitura rápida do livro Pensamento e Vida, que
eu vi hoje, li o prefácio e tinha esquecido desse livro, a gente escolheu para fazer no culto lá do Evangelho, no lar, e logo no prefácio, uma coisa muito interessante. Emmanuel fala assim, perguntou-nos, coração amigo, se possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra, ou seja, um material que é dedicado aos irmãos desencarnados que estão prestes a virem para a Terra, que pudesse ser apresentado e aproveitado aqui. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E lembremos-nos, por isso, de singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Olha que coisa linda. Anotamos anotações humildes que repontam do cérebro como flores que rebatam o solo sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus que conjuga o sol à gleba, a fonte ao ar, o adubo e o vento, para nelas instalar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. E aí, esse último parágrafo, que me chamou uma atenção muito forte. Pensamento e vida, chamamos-lhe no mundo espiritual, e sob a mesma designação oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que nosso pensamento cria a vida que procuramos. Nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Ou seja, nosso pensamento cria, proporciona, estabelece a vida que queremos ter. Então, tudo parte dos nossos pensamentos. Até o momento em que nós nos sintonizarmos com o pensamento divino. A título de comparação, a título de aprendizado, longe, mas muito longe de qualquer tipo de julgamento, eu queria fazer alguns comparativos iniciais aqui. A gente iniciar uma viagem aqui, que pode ter até alguns períodos de turbulência, mas está tudo previsto na nossa viagem aqui. Nós sabemos que os espíritos precedem ao corpo. Então, está lá o espírito, no plano espiritual, reencarna, depois vive, desencarna, vai para o mundo espiritual. Algumas correntes religiosas, por exemplo, a corrente católica, acredita-se que o espírito nasce no momento que o corpo nasce. Depois que morre, ele tem 3 opções. Desencarnou, ele vai para o céu, direto, o que não é muito provável, né? Vai para o inferno, o que é uma chance grande, considerando se é um ou outro, ou ao purgatório, onde, por merecimento, por orações, por novenas, por situações diversas, eles podem ascender, né, ao céu ou permanecer lá no inferno. O protestantismo versa que morreu o corpo, a alma dorme até o momento do juízo final. Adormece. Depois, no momento do juízo final, ele vai para o paraíso ou para o inferno. Por que eu estou colocando isso tudo? Porque a quem muito é dado, muito é pedido. E a doutrina espírita nos entrega um caminhão de ensinamentos que nos mostra que, apesar de respeitarmos totalmente essas crenças, mas que nós estamos vivendo num momento de razão, de plena razão.
E é muito importante que nós tenhamos razão de sobra para poder nos posicionar na vida e nas coisas que nos acontecem, para ter uma fé raciocinada e não uma fé cega. E nós lidamos o dia inteiro, todos os momentos da nossa vida, com pessoas nas mais diversas dificuldades, e que são muitas vezes encaminhadas pelo mentor espiritual dele até nós, para pedir um socorro, para pedir uma ajuda, para tirar uma dúvida, e a gente precisa, a todo instante, acender a nossa candeia e levantar sem medo, sem receio, do que pode ser, do que pode acontecer, como está lá no livro Obras Póstumas, quando Kardec, mas o que eles vão fazer comigo? Eu vou ser morto? Eles vão me pegar? Confia que à tua frente estamos nós. E mais ainda, se você falhar, nós já temos um plano B. Ou seja, se nós falharmos, também existe um plano B. Nenhuma ovelha ficará perdida. Foi Jesus Cristo que disse isso a Simão. Falou, olha, enquanto tiver uma ovelha em perigo, eu não descansarei. Perguntou a Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, ô Jesus, eu amo, já falei. Então, cuida das minhas ovelhas. Apacenta. Sabe? Eu amo Jesus. Eu amo a Deus. É? Então, ame-o numa forma que ele perceba, que ele sinta, que ele também te abrace e te dê mais condição para amá-lo, para amá-lo, para amá-lo. Planejamento reencarnatório. Primeiro, o que é planejamento? Eu sou administrador de empresas. Meu curso é de administração. Se eu recorrer lá na teoria geral da administração, lá nos autores, a gente vai ver que planejar é uma ferramenta administrativa que possibilita perceber a realidade, avaliar caminhos, criar, construir, prever um referencial futuro, ter a condição de reavaliar e, nesse interim, tentar, de alguma sorte, consertar aquilo que saiu fora do que estava planejado, ou seja, é o lado racional da ação. E o que é planejamento reencarnatório? Planejamento reencarnatório, a gente consegue perceber a realidade? Sim. A gente avalia caminhos? Claro. A gente prepara ou busca um referencial futuro? Claro que sim. Há possibilidades de reavaliação constantemente. Constantemente. Toda hora a gente é chamado no plano espiritual e às vezes, né, a gente acorda meio chateado, meio tristonho, não lembra bem, mas lá à noite, quando a gente dormiu, deram na gente uns 3 petelecos, uns 2 puxão de orelha e falou, não sai da faixa não. Seu tempo está passando. Você está percebendo o que está acontecendo na sua casa? Você lembra o que ficou combinado aqui? Você lembra? Pois é, nossa, mãe. E aí eu acordo meio chateado, meio triste, né? Algumas pessoas falam assim, troca de roupa, toma um banho, muda, que isso passa. Ora, não passa, porque está lá na minha alma. E é o lado racional da ação? Sim, extremamente racional, porque não dá para colocar a emoção à frente de um planejamento reencarnatório. Se fosse colocar a emoção, porque lá no outro lado da vida, as nossas visões, os nossos olhos, os nossos sentimentos são muito mais dilatados e a gente não toparia muita coisa. Então, o grande lance dessa história toda de planejamento reencarnatório, da hora que eu olhar para chegar em casa, olhar para pai, para mãe, para irmã e falar assim, né? Então, quer dizer que é assim, que ficou tudo combinadinho. Então, é olhar para cada um como espírito, inclusive a gente, em caminhada, em evolução, com muitos defeitos, mas com algumas virtudes, e que já cada vez mais vão aumentando, vão aumentando. Então, o que a gente faz? Tenta aproveitar o melhor de cada um. Normalmente é isso que acontece? Não. A espontaneidade, a espontaneidade dentro de casa, às vezes, extrapola, né? A gente na rua, por favor, como vai? Muito obrigado. Lá em casa, dá licença, sai, me dá sossego, some daqui, peste. Ô, mãe, para que foi arrumar mais um menino? Tava tudo quieto, você foi arrumar esse... Pois é. Mal sabemos, né, que esperávamos ansiosos,
pelo momento de nos reencontrarmos e, quem sabe, ajustarmos, né, os nossos perrengues, né? Não falar de dívida e nada, não, que a gente já aprendeu também que a evolução, que a reencarnação não é para pagar dívida, é para evoluir. Se pagar dívida é um meio de evolução, que assim seja. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec tem uma perspicácia maravilhosa, né? Pela veia científica, acadêmica, né? Então, a sensação que a gente lê no Livro dos Espíritos, sobretudo em sequência, né? Quando a gente pega a questão 1 e vai até a 1019, é de que muitas vezes ele quer apertar, né? Ele quer especular mais do que precisa. É como se ele ficasse meio desconfiado e eu quero tirar a prova dos 10 aqui. Ele pergunta assim: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que sucederá no curso da vida terrena? Aí, ele ainda fala assim: tem o espírito. Então, não colocou se é espírito evoluído, não, menos evoluído, se é um espírito puro, se não é. E é na questão 258, ele já passou pelas classes de espíritos, né? Quando ele divide espírito puro, os bons espíritos e os espíritos imperfeitos, né? Que dividem depois em 10 grupos de espíritos. O planejamento aí ele, obtém a seguinte resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós, que já temos um certo conhecimento, principalmente de Deus, podemos, dentro da sua misericórdia, dentro do nosso livre-arbítrio, sentar, discutir com os nossos mentores, com os espíritos responsáveis pelos planejamentos reencarnatórios e discutirmos algumas possibilidades. Ah, são todas? Claro que não. Leva-se em conta, num planejamento reencarnatório, sobretudo numa discussão de planejamento reencarnatório, todas as nossas bagagens adquiridas. Então, é o seguinte: as bagagens materiais e intelectuais, elas nos acompanharão. Então, é nisso que eu preciso investir. É nisso que eu preciso botar na mala primeiro, para chegar no plano espiritual e ter mais cartas para colocar ali. Moralmente falando, eu já passei por isso, isso e isso. O intelectual precede o moral. Então, estudar não faz mal nenhum. Muito pelo contrário, nos facilita identificar a diferença entre o bem e o mal. Há questões genéticas, questões hereditárias. Eu posso discutir isso também? Posso, mas que também serão aproveitadas para as vicissitudes, para as expiações que eu tenha que passar por aqui. Por exemplo, a cor da pele, a cor dos olhos, tudo isso vai ser determinante e, obviamente, que a biologia, que é uma força da natureza, vai ser respeitada. Então, o Azinho, Azão, o Bezinho, Bezão, vai funcionar perfeitamente e que pode, muitas vezes, ser discutido lá. Na questão 258A, Kardec, não é Deus, então, que lhe impõe as atribuições da vida como castigo? Não foi falado lá que a reencarnação é imposta? Aí, os espíritos, né, o Kardec espetando. Não ocorre nada sem a permissão de Deus. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Por que é difícil essa coisa toda?
Lá no plano espiritual, quando você vai andar de montanha-russa, quem já andou de montanha-russa, quando vai pela primeira vez, sempre tem um que vai falar assim, não, isso é muito bom. Você entra ali, nossa, dá um frio na barriga, é legal demais. Nossa, sensacional, é muito bom. É, muito bom. O limiar de adrenalina das pessoas são diferentes. Então, tem gente que desmaia, tem gente que vomita, tem gente que, né, vira inimigo, tem gente que repete 1000 vezes e ainda fala que está sem graça. Então, a responsabilidade é nossa, mas lá no plano espiritual tá cheio de gente falando, olha, vai, você vai conseguir. É lógico que eles precisam falar isso. Se Jesus, por exemplo, tivesse dito para Paulo, olha, você vai ser morto, seu barco vai afundar, você vai não sei o quê, falar, eu não quero não, Jesus. Ué, que é isso que você está me arrumando? Mas não, ele fala, olha, o que te espera à frente é uma coisa boa. Nunca disse que foi fácil. Nunca disse que seria fácil. E a doutrina espírita, então, aí, né, ou seja, Deus nos dá a inteira liberdade e, consequentemente, a inteira responsabilidade pelas escolhas que lá fizermos. Isso é muito maravilhoso. Isso é uma prova de que Deus confia, entre aspas, né, se confia em nós, no sentido de que ele sabe que as ferramentas que ele nos proporcionou até agora e as que virão pela frente darão resultado. Tem uma brincadeira, né, uma piadinha que conta de que a pessoa falou assim, não, eu quero escolher a minha cruz para carregar. Aí chegou no departamento de cruzes lá no céu e viu aquele tanto de cruz bonito, umas bordadas, umas pintadas, envernizada, branca, azul, preta. Aí ele foi logo na mais bonitona que tinha lá. Mas ela era muito grande, e aí ele colocou no ombro e falou, fica arrastando aqui na frente, não dá. E testou outro. E o chefe do departamento só olhando. Testou várias. Aí achou uma bonitona lá também, que encaixou perfeito no ombro, assim, era macia demais. Mas ela era muito grossa no final e ficava muito pesada. Então escolheu várias, aí achou uma no cantinho lá, mais simples, falou assim, não, tá difícil demais, vou pegar essa aqui mesmo. Mas, pô, tá até boa. Aí foi andando e tal, mostrou, qual que é o número dessa cruz aí? Aí ele pegou lá, 52.417. Ah, tá, seu nome é Leonardo? Isso. Então essa aí é a sua mesmo. Não tem jeito. É isso que é o meu, é isso que vai acontecer. E a doutrina espírita nos mostra que, dentro desse planejamento encarnatório, ou a doutrina nos consola, né? Não é nem nos mostra, ela nos consola. Porque aí é no momento que a gente vai discutir a formação familiar, a estrutura física, as dificuldades, né, que virão, que deverão ser exercitadas nessa passagem, as faculdades que nós precisaremos trabalhar para poder nos posicionar nessa passagem e, obviamente, as provas e expiações. Então, é possível escolher, por exemplo, nascer, né, reencarnar no local de má vida, no local de vida confusa, no meio de um ambiente onde prevalece as drogas, assaltos e tudo mais? É perfeitamente possível. Mas por que você quer reencarnar no meio desse? Porque eu tive uma dificuldade com roubo e eu quero ver se eu vou conseguir suportar. Não, você quer ver se vai conseguir? Você quer fazer só um teste? Não, eu vou suportar. Então tá bom. Então nós vamos conversar aqui. Que não é para brincar, né? Não, eu quero sim, eu tenho uma dificuldade nisso, nisso e nisso, e eu quero experimentar essa e essa e essa situação. Aí, quando chega aqui, que a nossa visão diminui, que a gente torna-se míope, né? Que a gente não enxerga tão lá na frente, e as situações da matéria que nos oferecem, muitas vezes, a gente acaba se equivocando, acaba perdendo oportunidades, e assim vai. Hoje eu vou contar alguns casos aqui, porque eu acho que eles vão ilustrar bastante. Há muitos anos, eu tive em Pedro Leopoldo, uma casa, conhecendo um grupo lá. E a gente conversei com uma senhora que a irmã dela conviveu muito com o Chico, quando esteve lá. Participava lá daquelas visitas que ele faziam, e muitos pontos do Chico, que essa irmã
irmã dessa branca, fez parte. E ela contou uma, a gente passou em frente a um pontilhão, e ela falou assim, olha, minha irmã contava um caso de um moço que morava aqui, que era perto da rodoviária lá de Pedro Leopoldo, que todo mundo tinha medo dele. Fisicamente, plasticamente, ele era uma pessoa feia, aos olhos, né, padrão global de beleza. Era uma pessoa corcunda, era uma pessoa toda fechada, de semblante sisudo, não conversava com quase ninguém, morava embaixo do pontilhão. E aí alguém comentou num dia, caminhando também com o Chico, falou, nossa, eu tenho tanto medo dessa pessoa, eu achei ele tão esquisito. Aí o Chico falou, olha, pois é, se você souber que ele está numa das últimas reencarnações aqui na Terra, você acredita? É mesmo? É. Veio trabalhar o restinho de vaidade, o restinho de orgulho que ainda restava em seu coração. Ponto. Então, a gente está lá, né? Não, que moço feio, que moço... Então, é assim. Isso é planejamento reencarnatório. Lá em cima, por condição moral, por condição evolutiva, esse espírito negociou, pediu que viesse numa situação de difícil, fisicamente falando, monetariamente falando, pobre, morar embaixo do pavilhão, feio aos olhos da sociedade, mal cheiroso, provavelmente. Para quê? Para trabalhar o restinho de orgulho, de vaidade que ainda restava naquele coração. Provavelmente esse espírito está a anos-luz da gente aqui, e muitas vezes a gente olha, né? Fala e fala assim, nossa senhora, sai para lá. Como é que a gente, então, vai planejar a nossa reencarnação? Nós vamos até 7 e... Quanto, Sônia? 7h50? 7h10. 7h10? Isso. 7h10. 19h10. Você tem 18 minutos. 20. Tá. No livro Missionários da Luz, que talvez seja, junto com o Sexo e Destino, para mim, na minha opinião, as melhores situações para a gente poder entender e compreender a questão de planejamento de reencarnação. Provavelmente todos já leram o livro Missionários da Luz. Aliás, provavelmente todos lá leram uma série de livros de André Luiz. Missionários da Luz é o terceiro livro, que já mostra, inclusive, uma maturidade muito grande de André Luiz, bem diferente da de Nosso Lar, onde ele chegou, conta-se pouco, né, das questões que ele aprendeu e muito do que ele viveu. E no livro Missionários da Luz, a diferença do André Luiz do primeiro livro para o terceiro é enorme. A quantidade de situações que ele aprendeu e a forma como o André Luiz vibrava, né, ou vibrou naquele momento, naquele aprendizado, é contagiante. Então, no livro Missionários da Luz, mais especificamente, quando ele, né, acompanhado por Alexandre, por Calderaro e outros, né, espíritos superiores, ele viveu experiências muito interessantes. No capítulo 12, tem uma passagem que antecede, inclusive, a reencarnação de Segismundo, que é uma programação espiritual muito interessante. Segismundo e o filho, Segismundo e o pai, né, tiveram um encontro no pretérito infeliz, né, que houve um assassinato, e aí Segismundo, inclusive, reclama, né, que toda vez que, para André Luiz, para Alexandre, quando eles estão conversando lá, pois é, à noite eu chego perto dele e ele tem repulsa, né? E aí o pai dele de manhã conversando com a esposa, eu não sonho toda noite, um sonho ruim, alguém que chega comigo como se quisesse me matar e não sei o quê. Tamanha dificuldade para que aqueles espíritos se aproximassem. Mas eu vou voltar um capítulo antes aqui, quando André Luiz visita o Ministério das Reencarnações no setor de planejamento reencarnatório e fica maravilhado, deslumbrado com tudo que é possível de acontecer ali dentro. Ele consegue acompanhar várias situações, consegue acompanhar, por exemplo, a discussão da reencarnação de Silvério, que seria um espírito completista, que teria que viver 70 anos, que para aquela década era muito. 60 anos era uma média, 63, 70, ou seja, já estava passando em 20% a média de idade, ou seja, esse espírito precisava ter um corpo
cujos órgãos não iriam falir antes do tempo, para que ele conseguisse completar todo o seu período reencarnatório, para ser um espírito completista. Ou seja, tudo que ficou programado, ele deveria conseguir cumprir. Esse espírito Silvério pede, inclusive, para que fosse permitido a ele uma deficiência física numa das pernas. Que isso seria uma forma dele lembrar, dele manter sintonia com o que ficou combinado lá em cima. E aí André Luiz fica empolgadíssimo de ver que houve anuência desse pedido. Não, nós vamos conceder essa situaçãozinha. E aí há uma reprogramação do corpo físico desse espírito prestes a reencarnar. Gente, isso é maravilhoso. Tem a experiência de Anacleta, que é uma mãe extremamente zelosa, cuidadosa, super carinhosa, mas que falhou numa encarnação anterior, e lá é discutido isso, onde ela, ao invés de estimular os seus filhos a trabalhar, a estudar, a ter uma vida, vou chamar de normal, ela estimulou os meninos exatamente a usar o dinheiro que o pai tinha. Eles eram abastardos, o pai sabia conviver com o dinheiro, com a fortuna, lidava bem com isso, mas eles não. O pai dos 6 foi o único que conseguiu completar a sua programação reencarnatória. Mas voltaria, junto com eles, para que a mãe e os 4 pudessem espiar uma prova diferente. Esse pai teria, até então, um papel curto na vida deles. Reencarnaria, encontraria com Anacleta no momento certo, teriam os 4 filhos e voltaria à pátria espiritual. Havia um vínculo, cumpriu com o que estava combinado e voltou. E lá, o diálogo de Anacleta com os mentores é muito interessante, porque por vezes ela mostra-se ansiosa, mostra-se com medo, com receio de fracassar novamente. E os espíritos, que estão lá, André Luiz, o Neemias, vou lembrar o nome do espírito, Alexandre e outros que estavam lá, sempre com palavras de apoio. E aí eles, inclusive, lembraram da questão do esquecimento do passado, como uma forma, até de, entre aspas, de convencê-la a aceitar esse planejamento de uma forma mais tranquila. Então, o benefício do esquecimento do passado seria uma das coisas que facilitaria esse processo reencarnatório. Por que é legal essa passagem que a gente colocou aqui agora, de Anacleta? Porque ele mostra para a gente 2 faces dessa programação reencarnatória. A primeira face é individual, que é da Anacleta, propriamente, que é a mãe que falhou pelo excesso de zelo, de cuidado aos filhos, de achar que não precisa trabalhar, nós temos dinheiro, e de ter que viver uma situação exatamente oposta, de ter que estimulá-los, provavelmente não teriam dinheiro, reencarnariam no Brasil, na metade do século XIX aí, ou seja, sem tantos recursos tecnológicos, sem tanta coisa assim. E a face coletiva, que é a mais interessante disso tudo, do meu ponto de vista, porque é aproveitado a questão individual de cada um de nós, mas a parte coletiva, porque isso mostra, a figura que desenha na minha cabeça é como se fosse uma teia de aranha, uma teia de aranha, onde está todo mundo, de alguma forma, interligado. É como se a gente fizesse parte de um subgrupo, de um outro grupo, ou seja, eu reencarnarei, tenho o meu planejamento reencarnatório, mas que está contido. É aquele negócio, A contém B, B contém C, e todo mundo está contido em D. Mais ou menos. O meu planejamento reencarnatório está contido dentro do planejamento reencarnatório da minha família. Eu morava lá em Pirapora e vim para Belo Horizonte para poder estudar, aquela coisa toda, não sei o quê. Meu pai mudou para Betim.
eu fui com eles para lá, minha irmã passou na Federal para Biologia, no segundo semestre, na segunda chamada, e a minha esposa, hoje a Janaína, foi colega de sala dela lá, foi a forma que a espiritualidade encontrou para que a gente se encontrasse. Sem a menor pretensão, jamais podia imaginar isso. Pois é, mas já estava tudo combinado lá em cima. Então, isso explica que determinada alteração no núcleo familiar afeta todo mundo. Por isso a responsabilidade, por isso o zelo e o cuidado que a gente tem que ter com a nossa encarnação, com a encarnação daqueles que estão ao nosso lado. Deu muito trabalho para a espiritualidade preparar tudo isso aqui. Achar todo mundo, possibilitar todo mundo este momento. Mas estava então na programação reencarnatória acontecer tais doenças? Provavelmente sim. Eu estava andando de bicicleta e fui atropelado e desencarnei. Estava na minha programação reencarnatória? Onde você estava andando de bicicleta? Na BR-381. Na descida da Petrobras. Bom, será? Está na minha programação reencarnatória induzir ao mal, fazer coisas erradas? Claro que não. Nunca. Né? Sempre serão coisas edificantes, coisas boas, coisas que patrocinarão ao espírito oportunidade de crescimento. Mas por que isso tudo acontece? Endurecimento de coração. Endurecimento da alma. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem. Essa história, então, de que isso não é problema meu, isso é problema lá da família. Ou seja, eu casei, a minha esposa tem uma irmã, os problemas que acontecem com a irmã dela afetam nela e, consequentemente, em mim. Tá vendo como é que isso vai criando, vai uma teia e fala, mas, puxa vida, não basta só os meus, ainda tem os problemas. Pois é, tem. Foi por isso que você veio aproximar aqui, para poder ajudar a irmã dela. Olha para você ver. Acontece. Então, essa história de que não é problema meu e cada um cuida da sua vida, isso é um grande equívoco e uma ideia profundamente egoísta, né? Nossa, porque, além de tudo, há a lei de sociedade. No livro Missionários da Luz, também tem o caso maravilhoso da Dona Laura, que André Luiz relata que foi um dos espíritos situação mais elevada, né, que ele, naquele momento, conviveu. E Dona Laura queria rever alguns anos do seu pretérito. Queria ver 500 anos. E a espiritualidade falou, olha, até 300 a senhora suporta. Mais que isso, a bagagem emocional, espiritual, intelectual, eu não sei o que mais, algo, não suportaria. Olha bem. Então, gente, o que resta para nós? Resta para nós um consolo de que a oportunidade para corrigir erros, a oportunidade para aprender virão, sempre, todas elas virão. E que nós teremos, e aliás, né, esse relato, esses espíritos que estão lá no Missionários da Luz, são espíritos medianos, assim como nós aqui. Então, ou seja, isso é possível, claro que é. E aí a gente vai vendo as situações que acontecem no nosso dia a dia. Queria contar uma aqui que aconteceu comigo. Eu, quando adolescente, fui evangelizador lá no André Luiz, né, ali no Santa Inês. E eu eu trabalho na prefeitura, com uma menina que está trabalhando lá na manutenção, que me deu um grito lá de longe. Oi, né? Completamente uma mulher enorme, grande. Sou eu, a Yara. A Yara foi evangelizando. Passou pelas minhas mãos. Veio correndo, me deu um abraço, chorando de emoção de reencontrar. Aí fico pensando, puxa vida. E eu pensando que era apenas mais um dos capetinhas que passavam pela minha mão lá durante a evangelização. Porque era um capetinha. Era um irmão dela. Aí me deu o contato do irmão. E aí, beleza? Beleza. Está inserido numa casa espírita, participando de reunião mediúnica. Estiveram lá na evangelização, cantando.
Quando eu vou orar, eu logo digo assim, Jesus é meu amigo. Tá lá. Ela fala assim, Yara de Deus, como é que você tá? Ah, tô jóia, filhos, 4, Yara, 4. Você continua bagunceira, né, Yara? Continua. Uma mulher formada, que guardou no coração uma passagem que para mim foi tão comum. Então, olha a nossa responsabilidade, olha o planejamento reencarnatório. Estava planejado que eu seria evangelizador? Claro que sim. Provavelmente eu pedi para ser. Porque só eu sei o que eu devo ter feito para trás com esses meninos capetinhas que passaram pela minha mão e que eu tive a responsabilidade, sem muita preocupação, eu confesso. Muitas aulinhas mal feitas, feitas às pressas, na última hora, falando coisa da cabeça porque não tinha preparado direito, porque estava namorando, porque estava não sei o quê, porque tinha que jogar bola, porque fazia karatê, tinha não sei o quê. Não, mal feita mesmo. Mesmo assim, ainda conseguiu marcar alguns corações. E quando eu falei com o irmão, direto ele falava, não, eu lembro de tanta coisa que a gente conversava. Fala sério. Sim. Tanta. Então, gente, isso é muito sério. E, ao mesmo tempo, é muito maravilhoso. 7:10, né? Para a gente, então, né, não perder esse ritmo aqui, queria dizer que a oportunidade de reajustes, a oportunidade de missões, por que não, nos serão proporcionadas e a gente vai ter a oportunidade de discuti-la. Por que eu chamei a atenção naquela leitura lá do nosso epígrafe lá? Que os nossos pensamentos determinam a vida que nós teremos. Porque tudo nasce nos nossos pensamentos. Tudo. Desde a inspiração do mentor lá, que está lá e que falou, está na hora de abrir o livro e dar uma lidinha. Ou de um obsessor, como está lá no livro Sexo e Destino, quando Cláudio, o obsessor, quer tomar um uísque. E ele não consegue tomar o uísque, ele consegue simplesmente absorver aquelas vibrações, as moléculas do álcool que adentram o corpo do encarnado e que lhe dão aquela sensação. E ele fala, eu quero beber, vai beber. E ele levanta e toma uma. E o amigo do obsessor que está lá fala, eu também quero, aí toma uma para mim também. E aí eu tomo. Tudo nasce no pensamento. Os nossos pensamentos direcionam, mostrarão a vida que nós temos. Então é o seguinte, galerinha. Pratique o bem. Ah, claro, vamos praticar o bem. Faça a caridade, claro, vamos fazer a caridade. Perdoar, vamos perdoar. Gente, vamos ser verdadeiros. Vamos primeiro olhar para nós e para as pessoas como espíritos de caminhada. Porque enquanto a gente ficar olhando e enxergando uma pessoa, a gente sempre vai enxergar alguma coisa que tem fim. E não tem fim. Se eu olhar para a Sônia e falar, Sônia Mesquita, sim, vai morrer daqui a tanto tempo. Vai desencarnar. Claro que vai. Mas, velho, sério. Não vai acabar. A Sônia vai continuar existindo. De que forma? Vai ser Sônia? Não sei. Às vezes ela gosta de ser chamada de Laura, e lá ela vai escolher ser chamada de Laura. Pronto. Ou de João, né, Sônia? Tá aí como mulher, mas fala assim, na próxima eu quero nascer homem, igual minha mãe fala, que mulher é difícil demais. Então, essa coisa de a gente ficar sempre com esse puritanismo de que, não, vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo assim mesmo. Claro, Jesus falou isso sim, mas vamos pôr na prática. A gente consegue? Consegue. Mas por que é tão difícil? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, nós temos que aproveitar essas dificuldades e que, olhem, nós não fomos enganados em momento algum. A gente sabia do irmão que ia ter, da esposa e do filho. Eu tive uns perrengues malucos aí com o meu filho caçula aqui, que foi um dos momentos de maior aprendizado na minha vida. Maior aprendizado. Meu filho passou por um problema psiquiátrico enorme, de tentar, com 8 anos de idade, de tentar suicidar 2 vezes. E aí eu olhei e falei assim, Deus, me dá um entendimento. Porque a gente conversou com uma psiquiatra e falou, isso é pro resto da vida. Vocês vão ter que conviver com isso o tempo inteiro. É remédio, é remédio, é remédio. Eu falei, poxa, 8 anos de idade? Poxa. E ele olhava pra gente e falava assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou ficando doido, pai. Não tá não, filho.
É um momento difícil que a gente está passando aqui, mas nós vamos superar. E a Janaína foi correr para o lado material, para os médicos, e eu fui para o espiritual. Todos os dias, reunião de todo tipo, passo de tudo quanto é lugar, oração, e casa do pão, e não sei o que, e tal, e passe, e água fluidificada e tudo, até entender que tá tudo certo. E a hora que a gente passa a olhar a coisa como tá tudo certo, parece que a coisa muda, e de fato muda. Aí acalma. Por quê? Ora, precisava passar por isso? Precisava. Precisava intervir? Precisava. Materialmente falando? Claro que sim. Mas espiritualmente também. O quanto nós crescemos, o quanto nós nos tornamos cúmplice no bom sentido aqui em casa, é um absurdo. Então, eu agradeço muito a programação espiritual que foi feita lá, que eu lembro pouco, mas que me possibilitou esse aprendizado. Eu acho que, assim, de verdade, se eu desencarnar amanhã, eu já vou muito bem, porque a gente conseguiu aprender muito com uma situação que não pede licença, que não dá aviso. Então, queridos, planejamento reencarnatório é possível para todos nós. Há uma equipe de braços abertos, com as nossas fichas lá, todas postas na mesa. E aí, às vezes, fala assim, olha, você presta isso aqui agora ou na próxima? Não, eu quero as duas agora. Não. Por você, eu acho que essa aqui vai ser melhor. E assim a gente vai caminhando. Mas não pode achar que a programação reencarnatória que eu tenho foi a pior possível. Nunca. Sempre foi a ideal. Então, obrigado. Apesar da correria, né, eu peço desculpa, a gente tem que tentar encaixar muito assunto dentro de um tempo corrido, ainda tem essa dificuldade de distância, né, porque a gente expressa muito com a boca, mas com os olhos, com os movimentos, eu então que pulo de um lado e para o outro, isso me dificulta muito. Mas eu quero pelo menos deixar claro que nem tudo está perdido. Muito antes, pelo contrário. Obrigado de novo. Vocês não imaginam a alegria que vocês me proporcionaram de me permitir participar de novo deste encontro para mim extremamente especial, talvez o mais especial de todos, até como participante na época lá, porque eu sei de toda a atmosfera que nós estamos envolvidos. Então, obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês, de nós, né, que a gente possa dar a nossa contribuição lá para Jesus, que Ele está esperando. Cada um de nós, né, nesse mundo aí que está pipocando, né, de situações. Obrigado, Sônia, de novo, viu? Um beijo. Nós é que agradecemos, Léo.